Olá, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live e nossa live da linha editorial Entrevista com Alunos, Telemedicina na Prática. Hoje é a nossa live de número 3 e sejam muito bem-vindos a essa série de lives especiais que antecedem o workshop Telemedicina na Prática. Aqui nós discutimos as estratégias para ampliar os seus atendimentos via telemedicina na prática com segurança, mesmo que você esteja começando do zero. E a nossa convidada de hoje, né, para a gente falar sobre o tema, né, de entrevista com alunos telemedicina na prática e a telemedicina aplicada à cardiologia, é a doutora Daniele Chacon. Eu vou chamá-la aqui no convite e também aqui no YouTube. Deixa eu dar um aceite aqui. Acho que vai ter que solicitar novamente ali no Instagram. Isso. Eu acho que ele venceu a validade do convite. Ele está falando com solicitação enviada? Vamos tentar de novo. Ok. Aqui aceitar, ele não está aceitando. Pode tentar mais uma vez? Vamos lá. Não foi. Não. Eu vou sair e entrar de novo. Isso, tá ok. Pessoal, eu vou dar uma reiniciada aqui no ao vivo e a gente vai novamente. É aquelas coisas, né? A tecnologia é muito boa, mas tem que ter uma aventura aqui. Vamos lá, vou iniciar novamente o ao vivo. Prontinho. Aí quando eu começar ao vivo ali, pode chamar novamente, tá? Tá. Então vamos lá. Estamos novamente ao vivo aqui no Instagram. Acho que ele está com um delay. E aí... Ok. Cristiane aqui. Aqui, pronto. Deixa eu enviar de novo. Aí, foi. Foi? Ok. Algum bloqueio, não está aceitando. Ué. Deixa eu fazer o inverso. Eu vou te convidar. Tá. Pronto. Não aceita. Agora foi, mandei. Agora foi, então tá certo. Agora deu certo. Agora deu. Aprendendo. Né? Isso. Então tá certo, pessoal. Então, pessoal, quem estiver no Instagram, quiser também participar, no YouTube a gente tem um chat e lá fica até muito bom aí para a gente fazer as interações. Mas quem quiser acompanhar aqui, siga à vontade aqui pelo Instagram também, tá? Então, novamente, né, aqui uma breve introdução aqui, né? Hoje nós vamos conversar com a doutora Daniele Chacon, que é cardiologista, e vamos, né, ter essa entrevista com alunos aqui da telemedicina na prática e falar um pouquinho sobre a telemedicina aplicada à cardiologia, né, que é a especialidade da doutora Daniele. Então, doutora Daniele, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar dessa live. E gostaria de deixar você à vontade para se apresentar, de que cidade você é, onde você atua, né? E a sua especialidade. Contar um pouquinho da sua. Deixa eu só colocar aqui a câmera do Instagram aqui, que está me dando trabalho. Tá dando show aí. Ela desconectou aqui do pedestal. Pronto. Acho que agora vai. Pronto. Bom, eu sou Daniele Chacon, eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Fiz minha faculdade em Alfenas, Minas Gerais. Então, eu sou um pouco paulista, um pouco mineira. Sou cardiologista, né, também. Ecocardiografista. Já sou formada há 19 anos, né? O ano que vem já são 20 anos de formada e estamos aí na luta. Tá certo. Também morei em Minas um tempo, em Itajubá, sul de Minas, lá ali perto de Alfenas também.
A gente se formou mais ou menos então na mesma época, né? Eu também tenho 19 anos de formado, né? Sim, deve ser. Uhum. E falando em mineiro, sejam bem-vindos aqui o Dr. Maurício Gadben, o Dr. Rubens, que também já morou em Itajubá, Bianca, Daniel Prado, sejam bem-vindos. Então, doutora Daniele, muito bem, muito obrigado, né, mais uma vez. E a gente tem essa ligação aí com Minas, né? Já dá uma saudade daquela região tão gostosa, aquele povo tão receptivo, né? Sim, com certeza. E, doutora, então, já que a gente está aqui nesse ritmo de entrevista com aluno e tudo mais, como é que você me conheceu e conheceu a proposta aí do nosso curso de Do formação em curso, né? telemedicina? Então, Asdrubal, eu procurando, logo que começou a pandemia e tudo, né, eu tive que me reinventar dentro da medicina e tal, e comecei a atender online, né? Muitos pacientes solicitavam, né? Atualmente eu trabalho com ecocardiograma, né? Então eu parei de clinicar já tem alguns anos e atendia mesmo no domiciliar, né? Mas quando veio a pandemia, muitos colegas médicos que clinicavam pararam, né, de atender naquele momento e tal, e os pacientes desesperados e procurando e tal. Eu tinha contato com muitos pacientes ainda que eu atendia na época que clinicava, e aí, então, tive que começar a atender online, né? E depois isso foi ficando, né? Foi vendo que dava para acontecer e tudo mais. E aí, só que eu sentia a necessidade de. Não, será que eu estou fazendo certo? Será que esse caminho é o ideal? É desse jeito? Né? Aquela ansiedade de realmente estar fazendo certinho, de estar dentro da lei, dentro da legislação, estar cumprindo, não estar saindo fora de nenhum aspecto dentro do CRM e tal. E isso me fez procurar alguma capacitação dentro da telemedicina, né? Então eu comecei a ver a procurar mesmo ali no YouTube, no Google, né? E começaram a aparecer algumas coisas, e numa dessas apareceu o curso, né? Telemedicina na prática, e aí eu fiz em abril, né, o workshop, que foi durante uma semana, né, e tal, e logo em seguida eu já comprei o curso e tal, porque eu achei muito legal, muito bacana mesmo, e comecei a fazer. Que Foi bom. assim. Ah, legal. E essa questão que você falou, né, de a gente tá fazendo algo, mas se não tem outras pessoas fazendo, a gente fica na dúvida, né? Isso é uma coisa do ser humano, né? Essa questão de ter um grupo, né? De estar fazendo com outros, né? E dentro do curso, você encontrou esse suporte para você? Foi interessante? Viu que tinha outras Sim, pessoas fazendo? sim. É porque eu não tinha, assim, no meu convívio médico aqui em Mogi, outras pessoas que estivessem fazendo. Muitas vezes, ou alguns que faziam eram de outras especialidades e tal, mas muito poucos mesmo. Às vezes os colegas vinham até me procurar para perguntar, né? Aham, Como é que você está fazendo isso? Como é que é um certificado digital? Como que é esse negócio de receita online? Como que funciona? uhum. Como é que você faz, né? E tal. Então, você fala assim, puxa, eu também não sei direito, e eu tô tendo que ensinar, tendo que falar como que é. Será que o jeito que eu estou fazendo tá certo? Será que tá ok? Então, isso que me fez buscar mesmo essa capacitação, para Ah, fazer tudo certinho. aham. E você, né, antes de começar a fazer telemedicina, né, você falou que fazia atendimentos domiciliares, né, a parte do ecocardiograma, né? E Aham. você, quando começou a fazer a telemedicina, principalmente na questão da teleconsulta, quais eram os seus maiores medos, a insegurança que você sentia? Então, o maior medo era de repente, estar fazendo algo que fosse além daquilo que eu podia fazer como Hum, médica.
que não fosse alguma coisa legal, sabe? De estar fora, de estar infringindo alguma coisa, né, legal mesmo, de código de ética. Então, esse era o meu maior medo, né? Na hora que comecei, puxa, será que eu orientar meu paciente dessa forma aqui, eu posso fazer isso? Puxa, ele tem um aparelho de pressão em casa, eu posso pedir para ele medir e eu verificar aquilo, né, e tal. Então, esse era o meu maior medo, né? Eu vou fazer um atestado. Posso fazer um atestado com assinatura digital e, né, e tudo mais, como a gente faz a receita, né? E esses eram os maiores receios. Certo. E também a questão, assim, para você, né, como muitos colegas, né, logo que... É engraçado, né, isso, porque, assim, telemedicina, na verdade, ganhou mais notoriedade nesse ano de 2020, né? Com Mas certeza. muitos colegas respondiam mensagem de texto, às vezes, para um paciente, atendiam uma ligação e davam uma orientação, e isso, na verdade, era telemedicina também, só não estava ganhando nome, Exatamente, exatamente, é isso que você comenta, né, no curso, né? e que a gente, que cai a ficha que a telemedicina ela sempre foi feita, só que Uhum, de uma forma totalmente informal, e que às vezes muitos médicos ficam, né, com medo e tal, e na verdade isso que se é feito dessa forma é muito mais perigoso, né? É é, muito mais perigoso, porque não está registrado, você não tem respaldo nenhum. Então você começa a pensar, falando, puxa, né? Peraí, aquilo de responder uma pergunta no WhatsApp, de ver uma foto e uhum, tal, e aquilo não está mesmo estruturada dentro de uma consulta, dentro de um prontuário, isso é muito mais perigoso, né? E até para o paciente, porque você pode chegar e falar, não disse isso, imagina, você entendeu errado, né? uhum. E isso tudo, o próprio paciente, né, fica sem esse respaldo. E a questão até de, por exemplo, você pode fazer uma receitinha para mim? Você pode fazer um atestado para o meu filho, né, Uhum. para a escola? Porque ele faltou hoje, que estava com uma rinite atacada e tal. E a gente sempre fez isso para amigos, para familiares, né? E isso tudo estava desvalorizando o nosso trabalho, né? Ficava solto, ficava na informalidade e muitas vezes, né, o médico não tinha um retorno justo e devido pelo seu trabalho, né? Uhum. Eu acho que a telemedicina traz essa oportunidade, né? E na cardiologia, né, a gente associa muito a cardiologia com a questão da ausculta cardíaca, né? E aí, Sim. como você se adaptou a fazer assim uma teleconsulta sem o exame físico da maneira que a gente está acostumado, né? Vamos dizer assim, Sim. tem algumas coletas de informação no exame físico, numa consulta por videochamada, né? Como foi para Uhum. você essa adaptação? Como você se Então, sente? eu costumo, e aprendi isso com vocês, né, de que 80% do diagnóstico clínico que a gente vai fazer, daquela hipótese diagnóstica, ela vem da conversa, né, com o paciente e tudo. E eu percebo isso, que na telemedicina é fundamental, é a ferramenta que você tem, né? Então você vai ficar muito mais atento, muito mais ligado, prestar muito mais atenção em pequenos detalhes que às vezes até numa consulta ao vivo pode passar despercebido, porque você tá com pressa, tá pensando no outro paciente que está lá na recepção, na secretária que está te mandando uma mensagem e tal. Então, dentro da cardiologia, isso também faz total sentido, porque a história clínica, os pequenos detalhes, aquela anamnese de saber realmente como que é essa canseira, em que momentos que você sente, né, essa dor no peito, como é que ela tá se apresentando, isso tudo vai ficando com muito mais detalhes, muito mais rico, né? E aí vem a questão, né? E a ausculta cardíaca? Como que faz? Infelizmente, a gente não vai ter acesso à ausculta cardíaca, né? Mas
quando a Mas eu falo que gente... ainda, sabe, doutora? Ainda, tá? Ainda, né? Com esse detalhe, Então, ainda não. e aí o que que acontece? Normalmente, quando o paciente é um paciente já cardiopata, que faz acompanhamento e tudo, normalmente eles têm o aparelho de pressão em casa, né? Eles já têm esse hábito e tudo de ter, para ter um controle melhor da sua pressão e tudo mais. Então, durante a consulta, eu sempre peço para que ele faça essa aferição da pressão arterial junto comigo, né? Ele pode até me apresentar lá como é que estava dando aquele mapa, né, que a gente coloca ali de controle de pressão arterial, eles apresentam tal, mas não, agora vamos medir comigo. Então eu oriento como que tem que ficar a posição do braço, como que tem que estar as pernas, na cadeira direitinho, né, para essa pressão tá ok, a posição do manguito no braço, ou se é aquele de punho, né? Não é tão recomendado, mas às vezes é o que o paciente tem, né? E aí eu peço para, normalmente, ou o próprio paciente ou o familiar que está acompanhando, para colocar a câmera do celular bem direto ali no monitor que está medindo a pressão arterial. E Uhum. aí o coraçãozinho vai batendo ali, né? E vai batendo, batendo, e com isso a gente consegue, inclusive, ver como é que está o ritmo, porque ele me sinaliza, né? Porque quando tem ali um ritmo irregular, ele bate 2 vezes seguido, não fica aquele batimento compassado. Então você, opa, peraí, esse paciente pode estar em arritmia, pode estar com alguma coisa, e aí já chama a atenção, né? Mas, assim, infelizmente, a ausculta mesmo, de sopros e tal, a gente não vai ter naquele momento, né? A gente vai se basear em outros dados ali que dá para ser colhido, né? E quando não tem essa questão do aparelho de pressão que está junto, né? Eu peço para um familiar, ou se a própria pessoa é consciente, tudo, para que eu oriento como que ela vai pegar aqui a pulsação, tá sentindo e tal, para poder passar para mim, ter esse feedback do próprio paciente, né? E depois desse momento, dependendo do que era a queixa, dependendo do que era a questão que ele fez ele procurar, aí a gente vai ter que fazer, por exemplo, um exame cardiológico, ou um eletro, ou um ecocardiograma. E se for o eco, eu oriento para que faça comigo, entendeu? Que aí agende no consultório, agenda, faz comigo, e aí eu finalizo essa parte, né? Complemento essa parte do exame clínico da consulta. Certo. Eu acho que assim, né? Eu falo ainda porque já existe o estetoscópio eletrônico digital que o paciente liga no celular dele e ele transmite Certo. o som para o médico, mas não é popular ainda, né? Hum. Ainda não dá para fazer, mas é uma questão de popularidade, né? Hoje, um estetoscópio da Litman eletrônico custa aí na faixa de R$ 5.000 quase, né? Uhum. Então, né, ainda não é popular. Mas já existe na Inglaterra uma empresa que fez um receptor, né, de estetoscópio que liga no celular a 50 euros, né? Então já vai se tornando mais acessível e provavelmente os pacientes daqui a pouco, né, quando isso se tornar uma realidade acessível, os pacientes que têm uma doença crônica vão ter um kit em casa, Vão ter, um exame exatamente. físico, né? Eu já tive pacientes que a filha tinha um smartwatch, né? E aí colocou e me mandou lá o traçado bonitinho, né? Deu para ver, ela me mandou por WhatsApp mesmo, um arquivo do próprio smartwatch e deu para ver direitinho, né? Essa questão do ritmo do cardíaco do paciente. Aqui não é muito a nossa ainda realidade, não se popularizou, mas já existem aparelhos e aplicativos para o smartphone, até de um eletrocardiograma, né, em 3 derivações, né? Então, é algo que, como eu falei, ainda, né, a gente não tem toda essa possibilidade, mas é uma questão de tempo, né? E Uhum. você que faz o ecocardiograma, né?
Eu dou aula de semiologia e aí eu gosto de pegar uns livros antigos e muitas manobras semiológicas hoje não se faz mais pelo advento de alguns exames complementares, né? Por exemplo, você está com um paciente, de repente, à distância e tal, e até na anamnese você identificou que você iria pedir um ecocardiograma, né? O fato de você já fazer o exame do ecocardiograma, ele substituiria a sua ausculta cardíaca? Não. De certa maneira, não? Não? Não. Por causa da questão do sopro? Não? Não. Uhum. Não, até porque tem muita coisa que a gente identifica, né, com a ausculta cardíaca e que eu vou observar realmente o que é que está acontecendo, né, aqui no eco, tudo, né? Mas não, inclusive dentro da sala do eco a gente tem um esteto. Faz uma ausculta, né? Certo. Até para orientar o exame. Isso, tem lá o esteto e tudo. E às vezes também vem o paciente e fala assim, poxa, mas o meu médico auscultou um sopro. E daí eu faço o exame e puxa, não tem nada que me chamou a atenção ou que justifique uma ausculta e tal. Deixa eu dar uma olhada. E aí você vê, realmente você fala, poxa, é um sopro inocente, né, tal. E aí você fica mais tranquilo até, né? Então, assim, de maneira nenhuma, né? Assim como não vai substituir o eletro, né? Não tem como, né? São avaliações diferentes, e eu costumo dizer que na cardiologia os exames se complementam, né? O médico, atualmente, a gente ficou mais folgado, né? Então não presta muita atenção, né, na ausculta e tal, porque esse era um instrumento que o médico tinha, era a única coisa. O eco ou era em grandes centros, ou quando existia, né? E aí, assim, o que eu tinha aqui era o meu ouvido. Então, eu costumo dizer que os médicos mais antigos, eles têm os ouvidos bem mais treinados. Sim, exatamente. Né? Bem mais treinados. Às vezes a questão dos exames complementares, às vezes, acabam substituindo, às vezes, algumas questões das manobras por uma até comodidade e facilidade de acesso, né? O programa, como você falou, antes era uma coisa assim, de grandes centros, né? E a gente viu um avanço, né, do ecocardiograma no interior do Brasil, somente após aí os anos 2005, por aí, que você começa a ver em até cidades menores, né? Isso ainda dependendo das realidades de cada estado do Brasil, né? Aqui em Santa Catarina, né, tem cidades de 30 mil habitantes, são pequenas, mas tem lá um cardiologista, tem um ecocardiograma, né? Mas há 10, 15 anos atrás não tinha, né? Então, o exame vai... É a mesma coisa que eu queria fazer essa comparação com a questão da telemedicina. Com o avançar do tempo, a tecnologia embarcada nos smartphones, os equipamentos que a gente vai poder conectar um smartphone, vai trazer esses dados do exame físico que nos faz falta, às vezes, né? Da ausculta, por exemplo, né? E por enquanto, né, na questão, se você não tem um paciente, né, não é uma emergência, né? Mas você pode fazer uma consulta ambulatorial, você vai guiar ele, né, para fazer o exame físico posteriormente no seu consultório, ou até o ecocardiograma, como você falou contigo, ou se for o caso do paciente à distância, né, orientar que ele procure um clínico, né, ou um médico na cidade dele para fazer o exame físico. Isso. Você relatório, né? Isso. Agora, isso vai depender muito da demanda do próprio paciente, né? Às vezes ele vem, porque eu quero fazer um check-up, né? Não tem uma queixa específica e tal. E aí, de repente, nesse check-up, você veio um ecocardiograma confiável e tudo, com os parâmetros certinhos, e que está totalmente normal. Então, você deduz que a ausculta desse paciente vai estar normal, né? Ele não tem uma queixa, não foi por algo patológico ali que ele te procurou, né? E você faz, assim, também consultas, porque na cardiologia temos muitos pacientes de doenças crônicas, certo? Sim. E você tem utilizado também a telemedicina para o acompanhamento desses pacientes? Você acha que ela pode ser uma ferramenta de maior adesão aos tratamentos e melhoria na relação médico-paciente? Sim. Inclusive, tem um caso que me marcou muito,
de um paciente que a filha me procurou e tudo por conta de uma insuficiência cardíaca e que o pai era o pai dela, né? E ele estava assim com muito inchaço, né? Muito edemaciado e cansado. Para tomar banho ele não conseguia sozinho ou mesmo sentado, ele se cansava demais. E aí foi atendido por teleconsulta, né? E na teleconsulta eu pude ver toda essa questão, identificar o edema, né? Até onde que ia esse edema, como que era esse cansaço, pedindo para que ele deambulasse um pouco, né? Turgência de jugular e tudo mais. E aí pude verificar que as medicações estavam, algumas em doses incorretas, outras em excesso, e ajustar tudo aquilo, introduzir medicação nova. E em 3 dias depois que começamos, eu entrei em contato de novo com eles, e aí a gente já foi vendo melhora, e em 15 dias a gente fez, então, um retorno mesmo, e ele já estava bem melhor. Então, assim, pude ajudá-lo, né? Mesmo de longe, né? Tá perto ali e de uma forma muito mais concreta, acompanhar a introdução desses novos medicamentos, né? De dosagem, fazer ali titulação, algumas medicações a gente precisa ir aumentando para atingir mesmo a dose-alvo, né? E então isso me marcou bastante, porque foi um caso ali que eu pude ajudar, mesmo não estando vendo o paciente ali ao vivo, né? E com isso mudar, né, o prognóstico dele, dar uma qualidade melhor de vida para ele ali naqueles momentos e tal. E posteriormente eu vi presencialmente, né? E pude fazer o exame dele e tudo, e então, assim, foi muito bacana poder ajudar nesse sentido, né? Então... Não, legal. E também, eu, na minha opinião, acho que a telemedicina acaba evitando a automedicação também, né? Porque muitos pacientes, quando não têm acesso ao médico, eles às vezes procuram um medicamento na internet ou na farmácia, né? O que eu posso usar, né? E aí vai dose errada ou subdose, e aí fala, não adiantou, né? Na verdade, tomou uma dose errada e tal. Sim. Eu vou fazer um comentário aqui tem o Quinto Alexandre, né? Quinto Alexandre. Ele fez uma pergunta lá atrás, que vem de encontro à questão da anamnese, que, né, ele pergunta se a anamnese na telemedicina é a mesma na presencial. Olha, quase a mesma, mas tem algumas nuances que eu acho que você precisa ter mais atenção na anamnese, e também a questão do feedback, né? De ver se você entendeu o que o paciente te falou, né? Dar o feedback para ele, olha, você falou isso, é isso mesmo que eu entendi, né? E o inverso também, ver se ele está compreendendo o que você está passando para ele. Tá, Quinto? Valeu pela pergunta, né? Ele comentou aqui, tá? E é isso, né? Bem interessante também. E, bom, aqui tinha uma pergunta sobre uma história, né, que te marcou, então já foi contado, né? E outra pergunta que muitos colegas fazem, né, doutora Daniele, é se você entende, né, que o valor da sua consulta de telemedicina deve ser o mesmo da presencial, você acha que é diferente? Como você vê essa questão da precificação, valorização, né, do serviço, né, médico, né? Então, tem muito isso, né, da gente achar que, de repente, porque é online, então eu vou cobrar mais barato e tal. Na verdade, a gente tem que fazer o mesmo valor, né? O que a gente é orientado é o que está agora aí na legislação, né? Porque o médico, o trabalho dele ali de raciocínio clínico é o mesmo, né? É o mesmo, o tempo que ele despendeu ali e tal é o mesmo. Então, é isso aí, tem que ser equivalente. Né? Eu até acho que até o trabalho envolve até bastante criatividade, porque depois que comecei a fazer telemedicina, eu fico pensando como é que eu vou coletar algumas informações, né, ou sinais que eu queria no exame físico, né?
E aí a gente tem que ter criatividade e orientar o paciente, o acompanhante dele, né, para fazer algumas coisas, né? E então eu acho bem interessante, acaba exigindo mais também o nosso raciocínio aí para fazer uma hipótese diagnóstica e uma conduta terapêutica, né? E claro, pessoal, telemedicina não é só teleconsulta, né? Como a gente falou, tem o telemonitoramento, né? Ela acompanha um paciente, por exemplo, né? Durante a mudança de um medicamento ou introdução do novo medicamento, tem várias possibilidades aí para a telemedicina também. E você, quanto tempo você começou a notar mais, assim, que você teve mais resultado, né? Principalmente depois que você começou a fazer o curso, Então, de ter as suas consultas por telemedicina? Quando teve aí o advento da pandemia e tudo, eu cheguei a fazer algumas consultas, alguns atendimentos e tal. Aí depois, os médicos, os colegas começaram a voltar a atender, né, e tal, e aí isso foi diminuindo, né? Eu fazia ali 2, quando 3 no mês, né, um atendimento, era bem esporádico, porque também eu divulgava de uma forma assim bem discreta e tal, né? E aí o que, que aconteceu? Voltar a atender era um desejo do meu coração. E muitos pacientes também sempre me pediam, doutora, a senhora não vai voltar a atender? Puxa, não consegui passar mais com ninguém e tal, né? Queria muito passar de novo com a senhora, consultar de novo e tal. E aí eu falei, puxa, eu queria tanto voltar a atender, mas a minha agenda de exames, ela é muito puxada, né? Porque, assim, é o cardiologista que faz o ecocardiograma. Então, teve uma época que eu trabalhava no consultório, eram 7 médicos que atendiam. 7 médicos atendiam, 7 cardiologistas, e somente 2 faziam o ecocardiograma. Então, você imagina a demanda que esses 7 tinham para 2 que estavam realizando exames, né? Então, é bem puxada, né, a agenda de eco. E seria um pouco, assim, inviável eu abrir mão de um período dessa minha agenda para começar a atender consulta, né, novamente. E aquilo estava na minha cabeça, puxa, como que eu vou fazer e tal? Eu vou desfalcar a equipe, né, tal. E ao mesmo tempo você começa a atender, aí a demanda de atender aumenta, né? Porque os pacientes querem retorno, mais gente procura e tal. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E aí, pensando, fala, puxa, eu vou tentar investir nessa parte da telemedicina, né? E aí que fui me procurar, me respaldar e tal, me preparar mesmo direitinho, com mais profissionalismo para isso e tal. E aí comecei a fazer o curso com vocês, e aí as portas abriram, assim, sabe, da mente, né? O que eu posso fazer? Eu posso, sabe, estar num prontuário eletrônico que já me ajuda na divulgação, já me ajuda em contactar pacientes e tudo mais. E aí, então, eu vou fazer isso com mais seriedade, vou estar fazendo o marketing disso, né, e tal. E aí, as portas foram abrindo, 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 e hoje em dia, isso porque tem um pouquinho mais de um mês, né, que eu fiz lá o workshop e comprei o curso de vocês, ainda estou fazendo as aulas, né, Você e já fez tal. bastante aulas, já praticamente tudo, né? E aí, então, assim, e hoje em dia, por exemplo, 5 na semana, né? Então, assim, os meus horários também não são tantos, né? Por conta da demanda de exames e tudo, mas tá sendo bem legal, um retorno bem legal para quem Legal. está começando, assim, né? Ativamente, né? Uhum. Nessa área. Porque você tem, né, os outros horários, né, ocupados e tal, e aí você faz essas consultas, assim, de telemedicina, tu já faz no horário, por exemplo, que você já retornou para sua casa, que você está no seu Isso, escritório, isso. e fica confortável também. Você acha bom também? Eu fico confortável, fico com os meus filhos, né? Não Sim. preciso que ninguém esteja com eles, né?
tal, para eu poder estar trabalhando, entre um atendimento ou outro, dá para dar uma assistência ali, tá tudo bem, tá tudo certinho e tal, né? Você já está em casa. Se o paciente faltou ou atrasou, você está em casa também, né? Tem essa facilidade também. Eu acho que, não sei se você já experimentou isso, né? Mas eu acho que outra coisa interessante, eu assim, quando eu tiro férias, às vezes eu vou para casa dos meus pais, que é até aí pertinho, em Jundiaí, eu ficava, antes da telemedicina, eu ficava às vezes 15 dias lá na casa deles. Eu falava, não estou fazendo nada aqui e tal. Eu quero atender, eu quero fazer alguma coisa, né? Lia, fazia outras coisas, mas eu gosto desse lance de falar com o paciente, né? De fazer uma anamnese, né? Conversar e tal. E aí, com a telemedicina, quando eu viajei as últimas vezes para lá, eu separei uns horários na agenda, né? E falei, vou atender e tal. E aí eu pude também dar continuidade ao acompanhamento dos meus pacientes, né? Ou pacientes que são meus pacientes antigos e, tô com um problema e tal, né? Aí não ficou sem orientação e tal. Você já teve alguma oportunidade assim ou ainda acha que vai fazer? Ainda não. Ainda não. Mas já tive oportunidades assim, de que eu estava na casa dos meus pais, né, aqui em Mogi também, mas o paciente precisava fazer um retorno, né, de uma consulta, já estava com os exames e tudo, e precisava fazer um retorno. Aí eu falei, tudo bem, posso agora, você pode agora? Então tá bom. Eu daí até comentei, né, com minha mãe, falei assim, só um minutinho que eu vou fazer um atendimento e já volto. E então, assim, isso facilita, né, porque você pode estar presente sem te atrapalhar no teu convívio ali e dar uma assistência, o paciente não se sente desamparado, né? Exato. Puxa, o médico eu lembro quando eu atendia que a gente não podia nem falar que ia tirar uma semana de férias porque eles ficavam desesperados, né? E agora, com quem que a gente vai passar, né? E tal, e se minha pressão subir, né? E tal, e às vezes estava tudo bem, às vezes o retorno era só para daqui 3 meses e tal. E tendo essa ferramenta, você pode dar essa assistência para o teu paciente, né? E essa tranquilidade. Não, olha, eu vou estar lá no meu congresso e tudo, mas se precisar, a gente marca, a gente conversa, né? E tal. E dentro da cardiologia tem muito isso, principalmente do paciente que você já conhece, né? Você já sabe quem ele é e tudo. Então aí você chega e fala, olha, não, subiu a pressão, calma, vamos fazer assim, toma mais um desse comprimido e tal, né? Vamos mudar a dose desse. E ele não fica perdido, né? Ou às vezes, eu vou atender, vou marcar com a doutora, mas é só daqui 20 dias, né? E aí nisso a pressão até sobe mais, né? Porque fica desesperado. Porque uma das principais coisas que a gente trabalha com os pacientes é a questão da ansiedade, né? Gerada pelos problemas de saúde ou uma dúvida, né? Às vezes até um resultado de exame que para nós, que temos o conhecimento técnico, às vezes aparece lá uma alteração que não tem nenhuma correlação com a clínica do paciente, que seja às vezes um desvio da normalidade, né? Uma pequena alteraçãozinha, né? Vamos dizer que, né, dois pontinhos acima, né, do Isso, que o ponto de referência, e um desvio da normalidade, aquilo pode gerar uma angústia enorme numa pessoa, né? Que não tem um conhecimento técnico. E aí, ele tendo acesso ao médico dele, ou à médica, né, que acompanha ele já podendo falar, isso já resolve o problema dele, né? Tira todo o peso, né? E cria maior vínculo, né? Eu sempre valorizo muito essa questão do fortalecimento da relação médico-paciente, e eu vi que a telemedicina ajuda muito nisso, porque se o paciente está angustiado, com uma ansiedade muito grande, e não conseguiu falar com o médico ou a médica que acompanha ele vai procurar outro. Né? Ele vai resolver aquilo. Ou lá no Dr. Google, né? Ou no balcão da farmácia. Exatamente. E aí é que mora o perigo, né? Exatamente. E aí é que mora o perigo de uma automedicação, né? Tomar o remédio do vizinho, né? Quando ainda vai lá no farmacêutico e tem uma pessoa um pouco mais orientada, né, ajuda, né, mas o problema maior é que é ali com o do vizinho, não, eu tomo esse daqui, ó, quando eu tomo, e aí é que é complicado.
Eu lembrei de uma história aqui no interior, um senhor, ele pegava um medicamento no posto, né? Na época ele pegava digoxina, né? Tomava, mas ele tinha a fama de ser uma pessoa que fazia as curas, né? E tal, né? Coisa mais assim, né? Que tem as pessoas que fazem benzedeira, né? E tal, né? Aham, A gente valoriza a cultura popular, ok, mas desde que não cause um prejuízo para outros, né? Mas isso. aí eu estranhei, né? Porque volta e meia vinham lá pedir os medicamentos dele. E eu falei, não, tá indo medicamento muito rápido, né? Conversei com a farmacêutica, fomos lá na casa, fui conversar com ele, ele falou, não, doutor, é que aí vem o pessoal aqui e eu dou um comprimidinho para a pessoa. Ele fazia lá, benzia e dava um comprimido de digoxina para a pessoa. Meu Deus. Eu falei, não, senhor, não pode fazer isso, não sei o que, expliquei, né, tal, aí regulamos lá, falar, ó, porque a gente viu que estava, porque felizmente aqui a gente tinha um É controle bem bem, controladinho, é bem rígido, aqui, né? ó, deu menos de 30 dias, já veio pegar, né, remédio O que muito testado, aconteceu, né? então, nossa, que perigo, né, aí felizmente não aconteceu nada com ninguém até, então, acho eu, né, mas enfim, né? Então é isso aí. E assim, ó, agora a gente tem a questão que a telemedicina foi oficialmente regulamentada aqui no Brasil, né? Temos aí no Congresso, né, tá ainda correndo no Senado, mas na Câmara de Deputados já foi aprovado no projeto de lei que torna permanente a telemedicina e a telesaúde no Brasil. E o Conselho Federal de Medicina também já soltou a sua norma, né, e regulamentou a telemedicina, né? E agora, Uhum. né? Como é que a telemedicina, o que a telemedicina agora já representa para você depois dessa regulamentação? É. Então, para mim, representa liberdade, sabe? Uma liberdade de poder tá realmente assim, escolhendo a maneira como eu vou estar clinicando, a maneira de estar podendo assistir os meus pacientes, né? Sem ter que abrir mão daquilo que eu já fazia. Então, sabe, foi muito, muito bom, assim, ter essa regulamentação, assim, dá uma tranquilidade maior, né? De eu poder estar fazendo realmente medicina, da forma correta, que eu sempre prezo e tudo mais, e sem abrir mão, né, daquilo que eu também amo, que é fazer o ecocardiograma e poder estar associando isso na minha vida, né? Um a mais, uma soma. Uhum. E você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal que está nos assistindo e também, né, caso queiram te encontrar nas redes, né, Uhum. te acompanhar? Então, eu tenho o meu site, né, que é doutoradanielechacon.com, tudo junto, né, e tem o Instagram também, né, que é doutora DRA, Daniele Chacon, e ali sempre tá aparecendo, né, tudo aquilo que eu posto, o meu trabalho e tudo mais, as novidades, né, alguma interação ali com os pacientes. E também a mensagem que eu gostaria de deixar, e deixar principalmente assim para os nossos colegas médicos, né? Que assim, coragem, né? Porque tá aí, a gente já fazia isso, a gente só precisa organizar, fazer de uma forma profissional, né? E assim, se cercar mesmo de informações para fazer da forma correta, para fazer da forma que realmente tem que ser a medicina, né? E falar para eles de que muitos pensam, eu escutei isso muito, né? De que, poxa, aí isso distancia o médico do paciente e tal. E o que eu tenho visto é muito pelo contrário, né? Assim, a gente está podendo estar realmente na necessidade do paciente, naquele momento que ele precisa de você, né? Você tá ali junto dele, orientando e tudo mais, e dentro da realidade dele, conhecendo a realidade dele, junto com os familiares,
pela telemedicina, eu vejo que a gente tem até uma participação maior dos familiares, porque muitos, às vezes, não acompanham a consulta, porque não pode, pelo horário, né? Estão em trabalho e tudo. Aí, às vezes, vem um vizinho ou um sobrinho que não sabe muita coisa, né, para ajudar. E na teleconsulta, a gente consegue isso, né? Que o familiar que, de repente, está mais a par ou que cuida e tal, esteja ali presente e tudo mais, e tirando suas dúvidas, conhecendo o médico que cuida, né, e tudo mais. Então, é isso. Começar a ter coragem, mas, assim, com responsabilidade, que se capacite para isso, né? Muito bem. E a questão agora que tem a regulamentação, né? Eu também fiquei muito feliz, porque depois que a gente começa a fazer alguma coisa que é legal, que a gente gosta, que vê resultado, e que, né, dá muito acesso, né, às pessoas ao médico, né? Imagina se voltasse para trás, né? Ia ser muito triste, né? Então, felizmente, agora as coisas estão encaminhadas, né? E o Brasil entra nessa da teleconsulta um pouco atrasado em relação a outros países, a gente já poderia estar fazendo isso há mais tempo, mas, felizmente, né, está tudo indo bem. E na cardiologia, né, a gente estava até comentando antes, a cardiologia foi a pioneira na telemedicina de forma formal no Brasil, na questão do telediagnóstico, né, o uso do telediagnóstico, o laudo do eletrocardiograma à distância, né, então, a transmissão de dados, né, também, de exames e laudos, né, feitos, né, por um cardiologista para outro cardiologista à distância também, já era muito utilizado, né, nos centros de referência aí da cardiologia, né, principalmente aí em São Paulo. Verdade, né? É verdade. Tá certo, doutora. Nossa, muito obrigado, né, muito bem, eu fico muito feliz com a sua participação. E obrigada a vocês pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho. Isso, né, e vamos, né, combinar, quem sabe, outros assuntos e outras lives em breve também. Tá certo. Com certeza. E eu quero também aqui agradecer vocês que estão nos acompanhando e você que é médico, né, e deseja utilizar a telemedicina na prática, com segurança e ampliar os seus atendimentos, mesmo que esteja começando do zero, no dia 30 de maio vai iniciar o workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online e gratuito. Então, clica aqui na bio do Instagram ou aqui na descrição desse vídeo no YouTube e se inscreva agora mesmo, tá? E toda semana estamos aqui, né, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Vocês podem acompanhar nossos materiais, deixar perguntas no direct e que a gente vai respondendo aqui também, tá? Então, compartilhe nossos vídeos, né? Tem vários colegas que estão interessados em telemedicina e ainda não iniciaram, e eles precisam, às vezes, né, de mais informação para poder entender que a telemedicina é uma ferramenta da medicina. Ela não veio substituir, assim como a gente até falou aqui durante a live, né? Assim como exames complementares não vieram substituir totalmente o contato e o exame físico com o paciente, a telemedicina também é uma ferramenta, assim como o estetoscópio é uma ferramenta, o ecocardiograma é uma ferramenta, a telemedicina é uma ferramenta da medicina também. Então, muito obrigado. Doutora, mais uma vez, obrigado vocês que estão nos acompanhando. Obrigada a vocês. Aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.